convido, o pessoal da música também pode tomar assento, a abrirem suas Bíblias comigo em Juízes. Juízes capítulo 17, verso 6. Na medida que você for achando o texto, eu o convido a colocar-se de pé. Juízes capítulo 17, verso 6. Mas talvez você esteja a perguntar, não é hoje que nós começamos a uma série de exposições em 1 Samuel? Por que Juízes? Porque o texto que nós leremos se relaciona muito bem com o contexto de 1 Samuel. Juízes capítulo 17, verso 6. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Nós vamos ler mais uma vez. Naqueles dias não havia rei em Israel. Oremos. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa abençoar a série de exposições que hoje começamos. Hoje, ó Deus, estamos iniciando o estudo bíblico sistemático, expositivo em 1 Samuel. Que o Senhor possa, durante os meses que aqui estivermos, falando aos nossos corações, instruindo-nos, corrigindo-nos, admoestando-nos, aplicando a verdade das Escrituras nas nossas vidas. Essa é a oração que fazemos em Teu nome. Amém e amém. Você pode sentar. Meus irmãos, os livros de Samuel trazem a narrativa de um novo momento da história de Israel. Eu vou repetir essa frase inicial. Os livros de Samuel trazem a narrativa de um momento, ou de um novo momento, da história de Israel. Na verdade, 1º e 2º Samuel contam a história do estabelecimento da monarquia em Israel. Aliás, vale a pena ressaltar que originalmente os livros de Samuel formavam uma única obra só, que mais tarde acabou sendo dividida em duas partes. As informações contidas em Samuel não apenas explicam a transição do período dos juízes. A propósito, eu o convido a estudar a exposição que eu fiz em Juízes, pelo menos há 2 anos e meio passados, que se encontra no canal do YouTube da igreja. Então, portanto, não explicam somente a transição do período dos juízes para o tempo da monarquia, mas também introduzem os livros de reis, crônicas, isso sem falar, é claro, que os 2 livros de Samuel também lançam luz sobre o pano de fundo dos livros proféticos, a saber, os profetas maiores e profetas menores. A gente não sabe de forma sistêmica o autor do livro de Samuel. Algumas pessoas, por exemplo, defendem a tese de que Samuel escreveu parte dele e que, depois de sua morte, Natã e Gade concluíram aquilo que tinha sido escrito ou que fora escrito. Mas muitos afirmam, por exemplo, que a mensagem e as características dos 2 livros tornam evidente que essa associação com Natã e Gade é equivocada. São muitos intérpretes que defendem essa causa. Uma hipótese bem apoiada nos dias de hoje é que esse livro faz parte de um grande texto que conta a história de Israel, desde a saída do Egito até o fim de 2 Reis. Assim entendem os intérpretes.
esse autor, né, seria denominado ou chamado de deuteronomista. A história contada nesses livros, dizem esses intérpretes, é deuteronomística, fundamentada efetivamente em pressupostos do Deuteronômio. Esses livros, pensam alguns, recebem esse nome porque põem sua base no livro de Deuteronômio, onde se justifica historicamente, primeiro, a doutrina da eleição de Israel, segundo, a teocracia que dela resulta. Portanto, o livro de Deuteronômio faria parte desse grande conjunto e só mais tarde teria sido separado, sendo incluído a posteriori no livro do Pentateuco. A dificuldade também de estabelecer a autoria dos 2 livros de Samuel, como nós vemos hoje, se estende especificamente à discussão sobre a data e a ocasião em que os livros foram escritos. Uma data específica é realmente impossível de ser determinada. Porém, vários detalhes presentes nos 2 livros dão alguns indícios de uma data aproximada para sua composição. Primeiro, os livros relembram as últimas palavras oficiais de Davi antes de sua morte, 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, ou verso 1, melhor dizendo. Isso quer dizer que a data mais recuada possível para a composição dos livros de Samuel, ou do livro de Samuel, não pode ser anterior à ocasião à morte de Davi, e claro, por razões óbvias. Segundo, os livros trazem várias referências a Israel e Judá, antes que se tornassem um reino unido. Israel e Judá como entidades distintas. Por exemplo, em 1 Samuel 27:6, lemos que Ziglag continuava sob o controle dos reis de Judá, até os dias que o autor bíblico estava, obviamente, escrevendo a obra. Obviamente, isso significa que Samuel foi escrito depois da morte de Salomão, já possivelmente sob a realidade do reino dividido. Terceiro, alguns dizem que a data mais recente para a composição dos 2 livros de Samuel não pode ser superior a 538 anos antes de Cristo, que é a data limite para a composição do livro de Reis. Isso porque o livro de 1 Reis parece continuar naturalmente as histórias dos livros ou do livro de Samuel. Assim, é possível afirmar que Samuel foi escrito durante o período do reino dividido, talvez, ou escrito durante o período do cativeiro babilônico, talvez, antes da composição do livro de Reis. Agora, o motivo desse livro ter recebido o nome de Samuel se deve especificamente ao fato de Samuel ter sido predominante em boa parte do livro, o que não significa dizer que ele tenha sido seu autor, ainda que a tradição afirme que ele escreveu boa parte deste livro, que até então era um. Nos manuscritos hebraicos mais antigos, é assim que essa obra aparece. Porém, observe, quando o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego, na versão dos 70, chamada Septuaginta, os tradutores acabaram dividindo um único livro de Samuel em 2. Nos primeiros manuscritos hebraicos, o livro único era chamado de Samuel, somente Samuel. Evidentemente, essa era uma referência ao profeta Samuel, como um dos personagens emblemáticos, centrais e fundamentais do livro. A Septuaginta juntou os 2 livros de Samuel aos livros de Reis e chamou os livros, ou esses livros, de 1º, 2º, 3º e 4º livro dos Reis.
A Vulgata Latina, que foi traduzida em cima da Septuaginta, fez o mesmo. E chamou os 2 livros de Samuel, de 1ª e 2ª Reis, enquanto os nossos 1º e 2º Reis foram chamados, respectivamente, de 3º e 4º Reis. Bom, aí surge uma pergunta. Qual o contexto histórico? E qual o pano de fundo dos 2 livros que hoje nós entendemos ser de Samuel? Os acontecimentos narrados nos livros de 1 Samuel ocorreram entre aproximadamente 1105 e 970 a.C. Portanto, o primeiro livro de Samuel vai cobrir aproximadamente 135 anos de história. E esse período compreende o nascimento do profeta Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 28, passa pelo reinado de Saul e termina com as últimas palavras de Davi. Esse período abrange a mudança acontecida em Israel, que deixou de ser uma confederação tribal, que tinha apenas uma organização sob a autoridade de juízes, para uma nação liderada por uma monarquia oficialmente constituída. Então a gente pode dizer que o primeiro livro de Samuel é uma transição. O background, ou o pano de fundo geográfico, onde ocorreu a maioria dos eventos registrados nos livros de Samuel, você pode ver no mapa, é a região central do território de Israel. Essa região se estendia da região montanhosa de Efraim ao norte, até a região montanhosa de Judá ao sul. As principais cidades nos 2 livros de Samuel são Siló, que fora onde inicialmente a presença do sacerdote se mostrava a fim de conduzir Israel nos caminhos do Senhor. Ramá, a cidade onde o profeta Samuel nasceu. Gibeá, o lugar que abrigava o quartel-general do rei Saul. Belém, a cidade de natal de Davi. Hebrom, que foi capital de Judá por um determinado momento, até que houve o Reino Unido, quando, naquela ocasião, Davi governava sobre Judá. Jerusalém, a cidade conquistada por Davi e que se tornou definitivamente sua capital política e religiosa. Mas há um propósito nesse livro. O livro é muito mais do que uma narração histórica. É muito mais do que informar para formar. Na verdade, o livro está absorto em teologia. E a gente vai perceber algumas características nesse livro de Samuel. Se não, vejamos. Primeiro, os estudiosos observam que o autor de 1 e 2 Samuel possuíam 2 propósitos principais quanto à sua obra. Já vimos que esse livro era um só. Vimos que ele foi transformado em 2. Entendemos a sua importância e sua relevância. E agora a gente vê que esse livro possuía 2 propósitos ao ser escrito. O primeiro propósito, sim, era de ordem histórica. Ele tinha a preocupação de apresentar um registro fiel da origem e desenvolvimento da monarquia em Israel. Sob esse aspecto, o livro vai contemplar a transição da liderança sobre os juízes e o estabelecimento do primeiro rei israelita, que foi Saul. O segundo propósito do escritor era altamente teológico. Ele procurou deixar claro aos seus leitores os erros dos israelitas quando desejaram estabelecer um rei segundo as suas próprias ambições. Mas observe, muitos afirmam que o fato de ter sido constituído um rei foi um erro crasso, o qual discordo. Entendo que o propósito de Deus, e eu vou focar um pouco mais nisso lá na frente, era de que mais tarde tivesse sim uma monarquia.
mas uma monarquia centrada em Cristo, teocraticamente centrada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. O problema é que os israelitas, de acordo com a cosmovisão da sociedade a qual estava inserido, queriam um rei igual aos reis daquele tempo. O escritor de Samuel dedica toda a sua atenção à história da casa de Davi. E ele faz isso não do ponto de vista somente histórico, mas também do ponto de vista teológico. Afinal de contas, da família de Davi viria o Messias. Ele sinalizou as implicações de cada evento histórico na fé israelita e sua relação pactual com o Senhor. Nesse processo, o autor aplica aquilo que a gente chama de teologia de Deuteronômio. É nítido e claro observar que as bênçãos e as maldições provenientes a Deuteronômio capítulo 28 e 29 se cumprem em Israel nesse momento de transição. A gente vê facilmente o conceito das bênçãos e maldições da aliança conforme a obediência ou desobediência. Assim também como vemos os conselhos sobre o caráter apropriado da adoração e as advertências sobre os perigos da idolatria. Ademais, os livros fornecem um bom registro sobre qual devia ser o verdadeiro papel de um sacerdote, de um profeta e de um rei. Claramente, a gente vê em teologia aspectos do triperspectivismo, que aponta de forma absolutamente clara para o Messias, que em si era sacerdote, profeta e rei. Mas isso, querendo Deus, veremos mais para frente. Interessante também observar que mesmo que Samuel apontasse para a casa de Davi, dizendo que essa casa tinha sido escolhida por Deus para governar Israel, os textos bíblicos também jamais omitem os graves erros cometidos por Davi. Aliás, essa é uma característica interessante que as Escrituras nos mostram. As Escrituras, quando têm que apontar para um pecado, ela desnuda o pecado com muita clareza. Ela não usa de subterfúgios. Aliás, tornou-se comum nos dias de hoje a gente começar a ver teólogos tentando colocar na boca da palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus não diz. Por exemplo, no próprio contexto de Samuel, há muitos defendendo de que Davi estuprou Betseba e de que ele cometeu esse crime horroroso, o que as Escrituras não nos mostram. O pecado de Davi foi o mesmo pecado de Betseba. Cometeram adultério de forma consensual. As Escrituras em nenhum momento usa de eufemismo. As Escrituras em nenhum momento usa de subterfúgios para esconder alguma coisa. Quando, por exemplo, hoje tem sido dito e tratado de que o pecado de Cã foi ter violentado sexualmente o seu pai Noé, por isso ele sofreu maldição. As Escrituras não dizem isso. Se isso de fato tivesse acontecido, as Escrituras afirmariam isso. Observemos os exemplos narrados em Gênesis, em Sodoma e Gomorra. A Bíblia não mede palavras para afirmar claramente que os habitantes daquela cidade queriam abusar sexualmente dos anjos que lá estavam. Em Juízes nós tratamos de uma exposição similar a este fato. A Bíblia, ela não vai encobrir o pecado, ela não vai fazer de conta que o pecado é menos grave, a fim de tentar atenuar as consequências dele. Samuel nos mostra que apesar de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, foi um miserável pecador. O livro de Samuel pode ser dividido em 3 grandes partes. Irmãos, eu estou introduzindo o que vou falar. Na verdade, a primeira exposição mesmo a gente só fará na semana que vem. Meu desejo é contextualizá-lo, inseri-lo no ambiente em que esse livro foi escrito.
Esse livro pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte enfoca os preparativos de Deus para estabelecer a monarquia em Israel. Por isso o livro começa registrando o nascimento de Samuel, o profeta que teria um papel decisivo em todo o processo. Aliás, o próprio Samuel teve suas sombras e sobre suas luzes. O próprio Samuel cometeu pecados, erros, do ponto de vista das Escrituras. O primeiro livro de Samuel, assim como o segundo, não visa passar pano no comportamento dos homens, mas mostrar as durezas e as consequências daqueles que cedem ao pecado. Essa primeira parte, o livro de 1 Samuel mostra a decadência e a queda da casa sacerdotal de Eli. Registra as graves consequências dos pecados cometidos por seus filhos, que resultaram na captura da arca da aliança pelos filisteus. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, homens maus, homens que pegavam do garfo, que era usado para pegar o sacrifício e apresentar ao Senhor, e roubavam para si, que tinham relacionamentos sexuais com mulheres à porta da tenda, a ponto de Deus dizer o seguinte: não adianta orar por eles, porque Samuel orava pelos seus filhos, mas Deus já tinha determinado que eles iriam morrer. Trazendo a consequência e mostrando a dureza e a consequência do pecado. A consequência dos pecados de Hofni e Finéias resultaram na captura da arca da aliança pelos filisteus. Aliás, nós vamos estudar de onde vieram os filisteus. Os filisteus não era um povo nativo daquela região, veio possivelmente da Europa, estabeleceu-se ali. Nós vamos desconstruir o conceito de que os filisteus são os palestinos e que Jesus era palestino, como essa maldita esquerda quer ensinar. Ainda na primeira parte, o escritor bíblico vai contrastar a corrupção religiosa e moral de Israel com 2 pontos que a gente vai abordar durante as nossas exposições: o poder e a santidade de Deus. Não se brinca com um Deus santo. Mas me permita salientar um ponto fundamental, ou importante. Como disse, ao contrário do que alguns acreditam, o estabelecimento da monarquia em Israel não era algo errado. Na verdade, era cumprimento das promessas anteriores. Gênesis capítulo 49, 10, Números 24, de 7 a 19. O problema não estava na monarquia. O erro estava na forma como os israelitas desejaram e quiseram impor essa monarquia. Queriam ser como as outras nações. Nações idólatras. Nações que sacrificavam seus filhos a Moloque. Eles queriam um modelo que lhes desse uma sensação de autonomia como as nações pagãs, ou seja, nós não queremos que o Senhor seja o nosso Deus. É por isso que o Senhor diz para Samuel: não foi a ti que eles rejeitaram, mas foi a mim. Enquanto que o modelo desejado pelo Senhor era de uma monarquia teocrática. A terceira parte de 1 Samuel registra a queda definitiva de Saul e a ascensão de Davi. Nós vamos estudar como Deus chamou Saul, porque Deus chamou Saul, as qualidades de Saul, as virtudes de Saul e o que proporcionou a sua queda. Saul foi um péssimo líder, desobedeceu a Deus. O Senhor tinha dito que ele deveria exterminar Amaleque.
Isso envolvia exterminar toda a população, incluindo mulheres e crianças, incluindo o gado e o rei Agag. E ele desobedece. Ele usa de um subterfúgio, dizendo, não, eu guardei o melhor do gado para te sacrificar, ó Deus, ou para sacrificar ao Senhor. Uma desculpa aparentemente piedosa, mas que estava absorta em desobediência. Deixou Agag permanecer vivo. Por isso que as Escrituras vão nos ensinar, dentro do contexto de Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. Quantos não são aqueles que têm sacrificado o culto público? Eu postei hoje pela manhã que o objetivo do culto público é glorificar a Deus e não o homem. Que uma igreja que o culto está em honrar homem não é uma igreja bíblica. Uma meia dúzia entrou no meu posto e me chamou de herege. O senhor é um herege. O objetivo é glorificar ao homem. Mas a gente também vai ver como Deus chamou Davi, sua capacitação. É interessantíssimo observarmos, por exemplo, como se desenvolveu o ministério de Davi, o seu crescimento. Começa cuidando de ovelhas, luta, pega pela barba leão e urso, o que já desconstrói o conceito de que Davi era um menino esmirradinho. Quando ele vai tentar colocar a armadura de Saul, e Saul era um homem grande e forte, ele só não fica com ela porque ele se sentiu sem flexibilidade. E vamos combinar, para lutar com animais ferozes não dá para ser um esmilinguido. Obediente a seu pai, obediente a Saul. Vamos tratar especificamente do significado e o que de fato significou e representou 1 Samuel capítulo 17, falar sobre a batalha deste homem contra Golias, que devia ter entre 2,90 m e 3,20 m de altura, e de que as 5 pedrinhas que ele pega no riacho não significava força, poder, e seja lá o que for, que os apedeutas da fé têm ensinado. Vamos aprender o que significa tocar no ungido do Senhor, que te garanto não é aquilo que tem sido dito por muitos pastores nos dias de hoje. Vamos ver a relação de Davi com Jonatas. E desconstruir o conceito que tem sido defendido por muitos hoje, de que a relação desses dois era uma relação homoafetiva, porque o texto bíblico diz que Davi amava a Jonatas muito mais do que o amor de mulheres, e em nenhum momento isso está falando sobre o homossexualismo ou homossexualidade, como você preferir. E vamos ver de que maneira Deus conduziu Israel, ou melhor, Deus conduziu Davi ao trono de Israel. Mas, você vai observar que nas exposições que faremos, nós perceberemos que 1 Samuel é um livro de contrastes. Por exemplo, Ana é contrastada com Penina. Ana era humilde. Penina jactanciosa, orgulhosa. Samuel é contrastado com os perversos Rofini e Finéias. Samuel, quando o menino ouve uma voz dizendo, Samuel, Samuel, e ele vai a Eli e fala, diga Samuel. Não, não sou eu, isso se dá por 3 vezes, até que Eli fala, é o Senhor. Você percebe nitidamente o desejo de ouvir
e obedecer. Mas ao mesmo tempo com Ofni e Finéias, que não estavam nem aí para o Senhor. E a gente vai fazer uma ponte hermenêutica com os nossos dias, com pastores safados, salafrários, bandidos, canalhas. Não me falta outra expressão, que vendem a fé em troca de pix. Vamos fazer o contraste do Senhor com Dagon. E a Bíblia nos traz um senso de humor de Deus, da parte de Deus, assim impressionante. Porque diz que quando a Arca da Aliança ela é levada, ela é sequestrada, ela é colocada no templo de Dagon. E quando chegava pela manhã, Dagon estava ajoelhado diante da arca. Eu fico a imaginar o sorriso nos lábios do Senhor, dizendo e mostrando que Ele é o único e verdadeiro Deus. Mostra também o contraste entre Jonatas, o valente, e Saul, o vacilante. Num determinado momento, enquanto o povo estava preparando, o exército estava preparado para ir para a guerra, Samuel não tinha chegado para sacrificar. E a orientação é: ninguém sai para a batalha sem que antes o sacerdote sacrifique. E o povo começou a pressionar Saul. E Saul sacrificou. E naquele momento Deus tirou o trono de Saul, porque ele desobedeceu. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Isso nos ensina que um líder tem que saber lidar com pressões. Um líder precisa aprender a ser pressionado. Às vezes a ser esbofeteado. E não negociar os valores intrínsecos e explícitos da palavra de Deus. Porque alguém podia ter dito, e disseram, vai, sacrifica logo para a gente ganhar logo essa batalha, vai dar certo. Você está sendo minucioso demais. A gente precisa entender que uma das características de um homem de Deus é obediência. Doê-la quem doê-la, é obediência. Culto não se profana, o nome de Deus não se nega, a glória pertence ao Senhor. Em quinto lugar, a gente vai fazer também um contraste entre Davi, o eleito, e a gente volta a tratar da doutrina da eleição novamente, ainda bem que a gente tem um background de Romanos, e Saul rejeitado. 1 Samuel vai nos mostrar que Deus rejeita o homem, sim. Que Deus rejeita, sim. Conforme a sua vontade soberana. Pelo fato inequívoco e inquestionável de que Deus não aprova o pecado. Ah, mas Deus é amor. Alguns dizem. Outro dia apareceu um sujeito, entrou à porta da igreja e veio falar comigo, reverendo, preciso da sua ajuda. E eu digo, fale, meu irmão. Ele falou, o senhor sabe que eu separei. Rapaz, a mulher que eu casei, ela era o cão chupando manga. Brigava por tudo, discutia por tudo. Os nossos santos não se bicavam. E aí a melhor coisa a fazer, como nós tínhamos crise nos nossos temperamentos e gênios, foi a separação. E a boa notícia é que eu estou namorando e vou casar de novo, e queria saber se o senhor faria o meu casamento. Eu falei, você tem noção para quem você está dirigindo essa palavra? Você tem noção? Eu só não coloquei ele para fora por uma questão de educação. Mas eu falei para ele, não existe possibilidade de eu abençoar aquilo que Deus não abençoa. Mas não é politicamente correto.
Durante esse ano, a gente vai fazer contrastes. Olhar para um em detrimento ao outro. Por fim, o livro objeto do nosso estudo nos mostra algumas lições importantes de serem entendidas. A primeira, Deus é soberano e é Ele quem controla e rege a história. É Ele quem estabelece reis. É Ele quem remove reis. É Ele quem destitui reis. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Segundo, Deus é fiel diante do pacto feito com o seu povo. Às vezes a gente canta canções, como por exemplo uma clássica, linda por sinal, cujo final é: Deus é fiel a mim. Não. Deus não é fiel a você. Ele é fiel a Ele, a sua palavra. O seu compromisso é com Ele. Ele estabeleceu o pacto. Ele estabeleceu a aliança. É por causa da sua aliança que Ele age com misericórdia nas nossas vidas. Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus conhece o meu coração. E a resposta que se faz a essas pessoas é: e você não tem medo disso? 1 Samuel vai resgatar o conceito de temor, porque nós perdemos. Nós somos uma geração absolutamente sem temor a Deus. Eu fico surpreso em ver crentes seguindo sites de fuxico, de fofoca, de mexerico gospel, para saber a vida daquele que caiu. Cheguei na igreja de um pastor para pregar, e ele falou: o senhor já soube quem caiu, preciso lhe contar a nova. Eu falei: eu não quero saber. Terceiro, esse Deus que está no controle de todas as coisas, é aquele quem julga o homem mau. Ele julgou Hofni e Finéias. Ele julgou os filhos de Samuel. Aliás, no livro Pais Fracassados, eu vou tratar de vários episódios de personagens do livro de Samuel. O caso de Hofni e Finéias é triste. Imagine Eli orar e o Senhor falar: não adianta, já está decidido, eles serão julgados. Quarto lugar, o Deus do pacto é aquele que abençoa os seus escolhidos. E como é bom a gente ver a doutrina da eleição presente no livro de Samuel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas um miserável pecador. E por fim, em Samuel, a gente vai conseguir ver a beleza de Cristo. E esse é o desafio de todo expositor: mostrar Cristo no Antigo Testamento. Cristo, a glória de Cristo, a honra para Cristo, o domínio de Cristo, o louvor a Cristo, a exaltação a Cristo. Eu não sei se você pode falar isso, mas eu falo. Que venha 1 Samuel, e que ele nos confronte, que ele nos humilhe, que ele nos corrija, que ele nos leve ao entendimento de que a exaltação pertence a Deus, e que faça com que a gente compreenda que é melhor obedecer do que sacrificar.
Vamos colocar de pé e vamos orar. O estudo desse livro, pedimos que durante todos os seus capítulos, o Senhor possa falar conosco. Que a Tua palavra possa nos ajudar a viver para a glória do Teu nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, vou chamar os músicos aqui à frente agora.